Não fizemos nenhum ponto de pauta, não combinamos nada. Pauta de reunião de condomínio, ou seja, o que ocorrer. Então, aqui Exato. estamos, vamos bater um papinho sobre prece. Quem tiver interesse, né? Esta é uma live entre amigos, né? É interessante que a gente deixe isso bem claro. Não está vinculado a nenhuma casa espírita em especial, apesar de ser uma live em que a gente vai falar sobre espiritismo, né? Mas é uma live entre amigos. Então fiquem à vontade para interagir, né? Na medida do possível, nós vamos tentar dialogar com os comentários que vocês fizerem, tá? Eu queria apresentar essa figura ímpar que é Jaciara, ela que tem uma múltipla formação, né? Formada em quê? Três coisas diferentes, não é isso? É estatística, direito e pedagogia, não é? Isso. Pense aí, que cabeça, hein? Algumas extensõezinhas, né, que Algumas aparecem, a gente só pós-graduações, né? já vai fazendo. Então, tem muito o que nos ensinar, com certeza, né? Então, Exato. vamos palestrante espírita também, né? Com várias preleções, inclusive aqui pelo Instagram, volta e meia a gente acompanha algumas coisas, então é um prazer imenso, né? E é mãe de uma amiga que a gente construiu, né? Minha família construiu, tem um pouquinho tempo, mas parece que já tem muito tempo, ou seja, na verdade é um reencontro, né? Nós bem sabemos. E é um carinho imenso, né? Espontâneo, um bem-querer que a gente às vezes não sabe nem explicar de onde é que vem, mas que com certeza é uma coisa construída ao longo de uma jornada aí juntos, né? A gente não tem muita dúvida disso, não. Com certeza. Seja Eu há pouco, bem-vinda. obrigada, eu há pouco estava, só para dar um adendozinho ao que você falou, comentando com uma amiga minha, né, que a gente não tem nem que se queixar muito dessa quarentena, desse recolhimento, achando que a gente se afastou das pessoas ou dos amigos. Para mim, está sendo até um encontro e reencontro. Reencontro com pessoas que estavam não esquecidas, né, mas a tribulação do dia a dia nos afastou. E encontro porque a gente se aproxima de outras pessoas por alguma razão, para comentar dos mesmos assuntos, pelos mesmos anseios, não é? Dessa e de outras encarnações. Está aí Danilo, que a gente já se viu em algum tempo lá no Paulo Estevam, né? Temos agora, você lembrou bem, né, no outro nosso encontro. Mas, Danilo, meu boa tarde, meu muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que trabalham, todos os companheiros que estão nessa caminhada na Seara do Bem. Meu agradecimento a Deus pela oportunidade desse trabalho. E minhas boas-vindas, o meu afeto a todos os nossos irmãos em Cristo, agora, né, que estão aí conectados nessa live, né, para esse nosso bate-papo, em especial o meu carinho, o meu afeto àqueles que por alguma razão não estão podendo estar conosco aqui agora. Mas nosso pensamento e as nossas preces para todos eles. Mas vamos lá, né, Danilo? Você me convidou e fez, vamos falar sobre quê, né? E aí eu digo, bem, estamos num momento em que está todo mundo assim, ó, meu Deus, né? Vamos orar. Nunca se falou tanto em orar. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Isso vai passar, com fé em Deus, né? Temos ouvido muito isso, né, Danilo, ultimamente, Uhum, né? com certeza. Aí, assim, ou seja, antes da pandemia, nós tínhamos toda uma rotina, né? Alguns protocolos, algumas rotinas domésticas, né? Laborativas, sociais, religiosas, né? Espirituais, né? E eis que somos convidados a dar uma repaginada nessas rotinas, não é? Então, eu faço, né, tenho feito, procurado fazer uma leitura interpretativa na melhor hermenêutica possível
por que que tudo isso está acontecendo, não é? Por que que tudo isso? Então, são algumas reflexões que eu tenho feito e que, neste momento, convido a todos que estão nos acompanhando, e em especial, né, ao meu anfitrião, para, à luz da doutrina espírita, a gente fazer algumas considerações, não é? Levando em conta de que essas reflexões nada mais é do que a gente fazer um mergulho para dentro de si mesmo, se conectar com o divino, não é? Lançar mão, né, do nosso livre-arbítrio, que é soberano, não é? Para traçar nossos roteiros, né? Nossas metas, nossos objetivos, nosso comportamento a partir dessa turbulência, não é? Que nos, né, que estamos sendo acometidos com a pandemia, né? Então, é um momento de muita reflexão, né, de como a gente vai agir, como será, e tendo lá na frente um pensamento de que vai ser o nosso comportamento hoje, a maneira como eu ajo hoje, será o legado que iremos deixar para as próximas pessoas que reencarnarão neste planeta. E aí nós nos incluímos, né, Danilo? Nós, nossos filhos, né? Porque a gente não está dando como zerada aqui nossa missão, não, né? Eu acho que a gente dá a volta a opção de vez aí. Volta, sem disso. Fazer esse ajuste, né, de contas conosco mesmo, com a humanidade, né? E seguindo aí rumo ao nosso aperfeiçoamento. Mas, Danilo, antes da gente bater o papo, né, trocar as ideias propriamente ditas sobre a importância da prece e a sua eficácia em tempos de pandemia, eu queria, e eu sei que você é uma fonte, né, esgotável aí, né, de boas leituras, né, e suas ideias são fantásticas, eu gosto muito e tenho ouvido muitos comentários de amigos meus que eu tenho compartilhado as suas falas, né, de quanto você é sensível, não é? Para tudo quanto, né, nós vivenciamos e as nossas pretensões no que diz respeito à evolução espiritual. Então, você é uma pessoa muito sensível, né? E eu tenho ouvido muito esse feedback. Então, eu gostaria de começar o nosso bate-papo querendo ouvir de você. O que você acha, o que você já pensou a respeito de, coincidentemente, né, entre aspas, essa pandemia que está nos assolando está vindo exatamente no momento da nossa transição planetária, não é? Que link a gente pode fazer? Por que exatamente agora? Já tivemos outras pandemias, não é verdade? E todas foram muito dolorosas, muitas perdas, etc. Superamos. Mas agora nós estamos num momento de transição planetária. Aquela que desde o século XIX, né, a gente sabe que já foi anunciada, e que há 2 décadas mais ou menos, né, de lá para cá, também tem muito, né, se falado. A única coisa que a gente não fez foi se preparar para ela. A verdade é essa. Mas eu gostaria de ouvir de você algum comentário, o que é que você pensa, né, a respeito dessa transição planetária e esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Eu confesso que quando o assunto é transição planetária, eu fico um tanto quanto com o pé atrás. Digo de coração. Por que eu digo isso? Porque nós passamos por uma Primeira Guerra Mundial, nós passamos por, imediatamente após a Primeira Guerra, uma pandemia de gripe espanhola, nós passamos por uma Segunda Guerra Mundial, nós passamos por inúmeras guerras depois da Segunda Guerra Mundial, incluindo a Guerra Fria, e o tempo inteiro a gente, passando por essas circunstâncias todas, fica parecendo que agora sim é um ponto especial, que a partir de agora vai ser diferente, vamos virar um plano de regeneração. Eu não gosto muito de pensar desse jeito, não. Eu acho que é um processo. Eu acho que é uma coisa longa, gradual, uma coisa muito gradativa,
que existe um potencial bom para que as pessoas tenham reflexões. Eu gosto de pensar nesse retorno ao lar que foi forçado pela questão do isolamento social que a pandemia nos impôs. Eu gosto de ver isso como uma metáfora. É uma metáfora do retorno para dentro, do olhar para si, uma metáfora do reavaliar o consumo. Nós hoje estamos tendo a grande oportunidade de reavaliar as nossas necessidades, os nossos consumos, o nosso padrão de consumismo. Muita coisa que até então era supostamente necessário, agora a gente está vendo que não é tão necessário assim. A gente está tendo uma oportunidade boa de se encontrar em novos padrões, em aprender coisas novas, em usufruir de potencialidades que até então a gente sequer conhecia que tinha em si. Eu digo de verdade, Jaciara, eu nunca estudei tanto quanto estou estudando agora. É certo que eu sempre fui estudioso, sempre fui leitor, sempre gostei muito, dei uma certa arrefecida nas leituras quando do nascimento da minha filha, e de lá para cá diminui bastante, mas agora, desde março, eu tenho trazido para mim um hábito muito forte de estudo, de leitura, então eu acredito sim que isso, para mim, eu estou respondendo no âmbito bem pessoal, para mim, sem dúvida, é um convite para dentro, porque eu acho que a saída é para dentro. Né? A saída não é assim, é um lado ou outro, não, a saída é para dentro, não é para fora, não, é para dentro. Né? Que por dentro a gente vai para cima. Eu tenho essa perspectiva. Né? Então, está sendo uma transição para quem está afinado com essa transição. É dessa forma que eu percebo. É aquela questão de que, na verdade, a parteira, ela não faz o parto se faz a si mesmo. Foi o que Sócrates, aos 9 anos, falou para a mãe que era parteira. Ele virou para ela e disse: mãe, eu percebi que você não faz o parto se faz a si mesmo. Você apenas apara o bebê. Assiste Né? o parto. Você assiste no sentido de trazer assistência. E isso sim é importante. Mas aí é que está. A transição, ela não trouxe prenhez para quem não estava prenhe. Ela trouxe, na verdade, né, para quem já estava prenhe, para quem estava impregnado disso, ela trouxe a oportunidade de trazer para fora, usando o termo de Sócrates de novo, né, a chamada, quando ele fala da questão de que a gente aprende retirando de si o aprendizado, né? É o momento em que a gente vai tirar de si mesmo esse aprendizado. É bom lembrar que aquilo ali foi primeiro gestado. Então, a gestação é necessária. Então, a transição ela vai trazer transformação e mudança para quem já estava nesse processo de gestação. Eu percebo dessa forma. E, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, muitas pessoas adquiriram o hábito de oração por conta disso. Eu já tinha meu hábitozinho de fazer minha prece antes de dormir. Muito frequentemente, não sempre, mas muito frequentemente ao acordar. Aí, ao longo do dia, sempre voltar o pensamento para o alto, sempre ter uma situação, por exemplo, de inspiração. Diante de um desafio, a gente faz uma prece. Diante de um acidente de trânsito, em vez de ficar naquela curiosidade mórbida, faz uma prece pelas pessoas que estavam acometidas daquilo ali. Eu sempre tive esse hábito de fazer isso. Mas agora eu implementei, muito inspirado até pela influência de minha filha, né? A gente aqui em casa agora, todos os dias, às 18 horas, nós fazemos uma prece familiar e, em especial, pedindo pelas pessoas que estão sendo acometidas pela Covid-19. Então, temos essa percepção. Agora, óbvio que no movimento espírita existe toda uma perspectiva de tentar enxergar nisso como uma constatação de que nós estamos mudando, estamos em transição para um plano de regeneração. Eu, como eu disse, repito, fico com o pé um pouco atrás, apesar de respeitar a opinião. E você percebe como isso?
Mas você fez um comentário aí que eu vou, né, pegar aí, não vou deixar passar. Quando você comentou a respeito do seu hábito, né, de sempre fazer preces ao acordar, durante o dia, enfim, e que agora está intensificando. O que eu vou dizer aqui foi depoimento de uma pessoa amiga. Veja, Uhum, Ciara, você sabe que eu não sou espírita, né? Que não se confunda com a minha amiga Rita, que falou isso também. Não é com você não, viu, Rita? É outra amiga. Aí fez. Sabe que eu não sou espírita, mas eu sou uma pessoa religiosa, eu vou à missa, etc, etc. Mas eu confesso para você que as minhas preces, as minhas orações, principalmente quando recebi alguma notícia, fulano está doente, fulano morreu, enfim, está passando por uma dificuldade, eu confesso para você, Jaciara, dizia, minha filha, tenha fé em Deus, vai. Olha, não se preocupe não, que eu vou orar por você. Mas já, se toda vez que eu dizia isso, era da boca para fora. Não era que eu não desejasse que a pessoa saísse daquela situação difícil, não, desejava. Mas dizer que eu orava, ou se orasse, eu estaria fazendo como hoje estou fazendo. Ela fez, hoje eu elevo o meu pensamento a Deus. Hoje eu estou aprendendo. Ela disse, eu estou aprendendo, não estou reaprendendo, não. Eu estou aprendendo a orar. Eu estou me sentindo próxima de mim e de Deus. Assim como ela, eu agora vou fazer o outro comentário. Muitas pessoas estão com esse sentimento. Eu moro aqui no Imbuí, e aqui ao lado do meu condomínio, tem um condomínio chamado Greenville, né? E por que que eu estou dizendo o nome do condomínio? Não é porque eu não soubesse, é meu vizinho, mas porque a minha secretária, uma pessoa muito querida que trabalha aqui conosco, me ajuda muito, ela vai embora daqui sempre às 10 para as 18 horas, né? 18 horas. E aí eu comentei com ela, minha filha, você já viu quando você passa lá embaixo, né, para ir para seu ponto de ônibus, que às 6 horas em ponto, eu não sei da onde, soa assim, todo a rua, em todo o bairro, Ave Maria, a música da Ave Maria. É a coisa mais linda. E eu já percebi que a maioria das pessoas, até carros, param para absorver, não é? Aquele momento de oração. As pessoas chegam à janela. Eu não sabia de onde era. Eu achava que era de algum comércio, né? Que nós temos um comércio aqui na frente. Mas não. É um morador. É alguém que eu não sei quem é, que mora no condomínio aqui ao lado e que, a partir dessa pandemia, dessas aflições, desse momento difícil que está sendo para todos nós, ele decidiu fazer isso. Eu digo decidiu porque antes ele não fazia. Assim como muitas pessoas, muito de nós, está readquirindo hábitos ou criando hábitos mais voltados para a espiritualidade, estar mais próximo de Deus. E essa aproximação, esse reaprender ou aprender, está todo direcionado para a prece, para a oração, para conversar com Deus, para se perceber, para perceber o outro. E aí, voltando para a minha amiga, já assim, hoje, quando eu oro, é com fervor, pensamento, eu me emociono. Então, quando você me convidou para a gente bater esse papo, a minha motivação passou por aí, entendeu? Porque a prece, ela deveria, né, fazer parte da nossa rotina, assim como a gente toma o banho, a gente, né, toma o nosso cafezinho, a gente se prepara para sair, etc., né? A gente também deveria ter dentro desse conjunto da nossa rotina, do nosso dia a dia, esse momento íntimo, não é? Para olhar para dentro de nós mesmos e elevar o pensamento a Deus, não é? Agradecer. é um momento de higiene mental, né, na verdade. Gandhi chega a afirmar Exato. que
ele enlouqueceria se não tivesse as preces que ele viveria. Então imagine aí, né? Como é a higiene mental. Pronto. Então, Danilo, quando eu falei da transição planetária, é que eu dei uma lidinha essa semana, né, em algumas coisas. Eu assisti até uma palestra de André Trigueiros, né? Eu até fiz umas anotações acerca da palestra dele, que fez uma palestra sobre pandemia e espiritismo, né? E ele, assim, na fala dele, ele falou muito algo parecido com o que você falou no início, né? Que a gente tem que rever, né? A nossa postura diante da vida e das pessoas e do planeta, procurando conservar, não é, o meio ambiente, a relação com o outro, né, de respeito às pessoas, principalmente aqueles mais em situação de vulnerabilidade, não é? Não ser insensível. Então, hoje, está todo mundo preocupado em fazer marmitas, de ir para a sinaleira, vamos fazer ali um drive-thru para todo mundo doar, porque tem gente na rua sem cobertor, sem comida, sem isso aqui. Gente, isso sempre existiu, está aí, debaixo do nosso nariz, e a gente passava e não parava, porque a gente estava com pressa. Entendeu? Tati disse que minha voz está baixa, então vamos botar aqui o trocinho. Peraí, viu, Danilo? Só um minutinho. A minha Tranquilo. assistente de assuntos especiais, dona Tati, está aqui, viu? Ela está aqui. Eu digo, Tati, vem cá e tal. Vou fazer uma sopinha. Pronto. E aí, melhorou agora? Mudou muito pouco, mas tá ótimo. Eu não achava que estava baixo, não. Eu achei que estava boa o volume de sua voz, mas vamos lá. Ela falou, eu não reclamo. Pois é, Danilo. Então, ele, na fala dele, ele chamava muito a atenção, né, para esse processo de mudança, né, que hoje está todo mundo muito preocupado, mas que isso, na verdade, Tati disse que não mudou muita coisa. Então, tira, porque me gera, às vezes, até um certo desconforto. Então, a pandemia veio a propósito, não é? Propósito entre aspas, eu digo oportunamente, para que a gente desse aquela freada assim, né? E passasse a olhar mais ao nosso entorno, não é? Uhum. A partir da nossa própria família, né? Da nossa vizinhança, do nosso bairro, porque estamos todos no mesmo vagão. Não adianta agora a gente dizer, mas essa pandemia está todo mundo no mesmo barco, no mesmo vagão. Sempre estivemos, fazemos parte do mesmo planeta, gente. Com as mesmas necessidades, com os mesmos anseios. Quando eu digo mesmos, porque todo mundo quer viver, a gente quer viver bem, a gente quer realizar, atingir as nossas metas, a gente ama a nossa família, a gente quer uma estabilidade econômica, financeira, a gente quer se instruir, a gente quer viajar, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte, a gente quer estar bem com as pessoas. Então, esse status, ele é comum a todos. Quando eu falo estar no mesmo barco, no mesmo vagão, eu enxergo dessa forma, enquanto ser humano, cidadã, pessoa igual a Danilo, a qualquer uma outra que tem as mesmas necessidades e anseios, com as suas modulações, né? Tem que não coma giló, pronto. Mas... Eu adoro giló. É verdade? Mas é isso, né? Porque, mas cada um na sua. Mas hoje as pessoas estão percebendo mais que tem gente na rua com fome, com necessidades, e não apenas de comida, não apenas de roupa, mas de prece, de oração. Eu, como militante, eu sou militante da saúde mental também, né? Eu sou psicólogo, trabalho no SUS. E como militante de saúde mental, o que é que a gente tem refletido em termos de saúde mental? Nunca se falou tanto em saúde mental quanto hoje. Essa pandemia trouxe esse olhar para a psique, né? Tanto assim que hoje nós vemos as pessoas, de certo modo, flexibilizando
o inflexibilizável, que é, por exemplo, a saúde física. As pessoas estão flexibilizando os riscos para a saúde física em prol de uma saúde mental. As pessoas precisam, preciso ir numa praia, preciso encontrar minha mãe, preciso fazer tal coisa, e nisso acaba se colocando em risco. Caminhar, como se o caminhar não tivesse aí disponível, não é? A praça está ali, a orla está ali. Claro, sempre, né, tem pessoas ali. Mas hoje, quem mais clama, quem mais tem essa ansiedade, né? Eu adorei aquela sua palestra sobre ansiedade, viu? Foi uma terapia, achei maravilhosa. Então, não, perfeito. Depois até vou tirar algumas dúvidas. Então, essa necessidade de exercitar o corpo e a mente, ela sempre existiu, isso é pacífico. Mas agora, não é? Diante dessa avalanche, desse saculejo, né? As pessoas estão sentindo falta. Não, mas eu preciso sair, que eu preciso andar, eu não aguento ficar em casa, eu preciso exercitar, senão eu enlouqueço. Meu Deus do céu. É muito apropriado, sabe? Muito apropriado. Eu espero, rogo, nas minhas preces, uma das coisas que eu rogo e peço e clamo a Deus é que ilumine as mentes, que elas sejam tocadas, que a humanidade, né, reconsidere a sua relação com as pessoas, a sua relação com o meio ambiente, a sua relação com o planeta, a relação com a espiritualidade. Porque, da mesma forma que nós temos a preocupação de ter uma dieta saudável para nutrir o corpo, temos que também, em paralelo, ter, não, essa preocupação em nutrir o nosso emocional, o nosso espiritual. Porque nós não somos só matéria, nós somos espíritos, nós temos alma, nós temos uma psique, como diz você, e essa trilogia aí precisa ser de igual forma alimentada e muito bem cuidada. Né? Com certeza. Estão, né, intrinsecamente ligadas. Né? E a prece vai fazer um papel crucial nisso, né? Eu lembro de uma frase, eu anotei algumas frases aqui para poder trazer reflexão para a gente, né? E uma é de Chico. Chico Xavier teve uma oportunidade de falar o seguinte: no mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Aliás, quando eu leio, isso é uma sensação que vários amigos também têm. Quando eu leio o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é dedicado àquela coletânea de preces espíritas, né? Que já começa dizendo que o que mais importa não é a forma, mas sim o conteúdo, da emoção que a gente dá com relação à prece e tudo mais. Mas aí a gente vai ver que aquelas preces todas, quando a gente vai ler, vai se debruçar para estudar, eu tenho a sensação que aquilo ali, na verdade, é uma espécie de autoconselho. No momento em que você está fazendo aquela prece, você está se aconselhando. Você está, de certo modo, se doutrinando a perceber aquela situação de aflição de uma outra forma. Você encarar aquilo que você está vivendo com um olhar muito mais esperançoso, com um olhar que vai, sem dúvida alguma, te empurrar para frente. Isso é importante, né? A gente ter isso em vista, de que a prece, ela altera o nosso olhar. Ela tem a possibilidade de nos fazer enxergar de uma outra forma, né? Isso é crucial, né? É abrir o coração, né? É verdade. Danilo, eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui para fazer umas provocações, um bate-bola com você. Né? Eu quero muito ouvir, né, o seu comentário acerca dessas, né, pequenas anotações que eu fiz. Então, assim, vamos mais adiante um pouquinho, daqui a pouco, falar propriamente dito do poder da prece, da eficácia da prece em tempos de pandemia. Eu deixei aqui um bloquinho para a gente falar isso já daqui a pouquinho. Mas antes disso, nós
temos que mudar, né? Já falamos disso, mudar de postura, de comportamento, de pensamento, não é? Então, não basta eu fazer, Danilo fazer, pensar. Já que estamos no mesmo vagão, tem que ser uma postura, uma mudança, a busca de uma rota, né, de um roteiro coletivo, certo? Coletivo, é verdade? Cada um fazendo a sua parte. E melhor que seja em sintonia. Então, se fôssemos dar sugestões, né, refletindo sobre essa realidade, o que é que você diria? Qual seria essa rota, né, para atravessar esse momento? Porque ele vai passar. Ele vai passar. Vamos sofrer, vamos ter perdas, vamos ter dificuldades, estamos tendo, não é? Mas ele vai passar. Mas nós temos, nada será mais como antes. Não será, né? Mas não adianta eu sozinha querer tomar uma decisão, uma mudança de pensamento ou de atitude. Isso deve ocorrer de forma coletiva, para que a gente possa, né, ganhar força e superar. É tipo assim, estamos no mesmo barco, agora assim, bem figurativamente, cheio de remos. Eu estou remando, o Danilo está remando, mas é preciso que todos façam o remem, seu esforço. força, gerar energia para a gente atravessar, né, esse maremoto aí. O que é que você me diz? Eu digo que a gente precisa construir um clima de paz, né? Existe uma frase no Talmud, uma frase judaica, que diz assim: onde não há paz, as preces não são atendidas. Olha que fala importante, né? Olha que fala interessante. Onde não há paz, as preces não são atendidas. Então é preciso construir um clima de paz. Eu tive a oportunidade de assistir uma live recente de um grande amigo, que é Flávio Santos, junto com Eugênio Bossatti, no canal da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, e eles falavam sobre a questão da tolerância. Se a gente não tem uma abertura para o respeito, se a gente não tem um clima de tolerância, e aí eu estou falando tolerância de propósito, né? Por quê? Porque eu tenho a percepção de que a tolerância, como disse Saramago, só é necessária onde ainda não existe o amor. Porque quando a gente tem amor, não tem necessidade de tolerar ninguém, né? Não tem necessidade de ter tolerância. Então, um clima de respeito, no mínimo, vai gerar a paz suficiente para que a gente consiga que nossas preces sejam atendidas. Então, eu acho que é nosso papel, né? Pegar o remo na mão e fazer, até porque é nosso exemplo que é capaz de trazer diferença. É o lema do Colégio da Polícia Militar, lá nos Dendezeiros. Está lá escrito até hoje. Se você passar, está lá escrito, ó. A palavra convence, o exemplo arrasta. É isso aí. A gente precisa cultivar o exemplo. Aí a gente vai ter um clima de paz suficiente para que realmente as coisas caminhem. Não basta só ter palavras, é preciso fazer. Né? Gandhi tem uma outra frase. Né? Seria se harmonizar. Se harmonizar. Né? Vitor Hugo tem uma frase que eu acho também incrível. Ele diz assim, que a esmola é irmã da prece. A esmola no sentido de fazer o bem, de fazer a caridade, no caso da prática, da situação de estender a mão para doar, nesse sentido. Não no sentido pejorativo que a gente dá para a palavra, mas no sentido positivo de que a gente está estendendo a mão para dar. Isso faz toda a diferença. Né? Eu acho que a gente expor o desejo de fazer fazendo vai ajudar realmente que nossas preces sejam atendidas. Pronto. Então, vamos lá. Vamos falar agora realmente, propriamente dito, da prece, porque tem muita gente orando, buscando orar, rezar, enfim. Mas vamos, né, falar um pouquinho sobre isso, propriamente dito, para que quem está nos ouvindo e, né,
possa comentar também em casa e levar adiante essas nossas considerações. O que é que vem ser a prece? É uma reza? É um pedido? É um rogo? É um clamor? Hein? O que é a prece mesmo? Vou É fazer interessante. uma prece, Ave Maria, tem músicas até, né? É, Falando de prece. Mas o que vem ser a prece mesmo? Aí você vai na etimologia da palavra que você gosta. orar, né? A palavra orar, na verdade, a origem da palavra é de colocar para fora. É de Colocar para ora, de ora ou de boca, né? Orar é de oração, de falar, né? É a questão de colocar para fora. A gente vai ter oração, um. Oi? Não escutei. pôr em ação, botar para fora, né? Isso, isso. Aí a gente vai ter um repositório incrível de explicações com relação à prece. Convido a leitura das pessoas, né, que se debrucem sobre isso no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na lei moral, a lei da adoração. Aí, Adoração. em especial, das questões de número 658 à questão. 659 Isso, a também. 659 é fabulosa, né? Que fala justamente que a prece tem um aspecto tríplice. Ela serve Tríplice. para louvar, ela serve Louvar. para pedir e ela serve para agradecer. A gente geralmente só pensa em pedir. Congela. Congela, congela aí, congela, congela, congela. Pedir, pedir. Oh, meu Deus, eu preciso, viu? E agradecer. A gente ora, faz a prece para pedir. Pronto. Graças a Deus, muito obrigado. Bem, é claro, quiser, na sua simplicitude, né, conta aí uma história de Zé, que entrava na igreja, não sei o quê. Oi, Deus, estou aqui, ô Jesus. E que ele ficou doente, foi para o hospital, e que Jesus chegava lá, oi, Zé, estou aqui. Pronto. Tá certíssimo. Porque não existe, na verdade, um modelo, não são as palavras, é o pensamento, é o sentimento que vale. Isso é que é a verdadeira prece. É como você colocou, é colocar para fora, é pôr em ação o seu sentimento íntimo de se aproximar de Deus, se expor a Ele. É claro que Ele nos conhece, mas esse gesto de humildade, de você se expor, não é? Ó, desentranhar o que está tudo ali, expor, entregar para Ele, essa é a prece. E aí você consegue, etc. E agradecer. A prece de agradecimento. Nós somos ingratos. Muitas vezes. Não somos apenas ingratos com Deus, não. Não deveríamos ser com ninguém. Acontece isso também no nosso plano aqui material das nossas relações em casa, amizade, trabalho, vizinhança. Se bem que a gente não está querendo agradecimento. Se a gente faz o bem, se a gente colabora, se a gente se coloca à disposição, se a gente auxilia, se a gente socorre o outro, pelo menos eu falo por mim e estou falando por você. Quando a gente o faz, não é esperando o retorno, o agradecimento, não é? Mas é bem-vindo. Sim, com certeza. O agradecimento para nós aqui, enquanto encarnados, ele serve de combustível porque ele retroalimenta. E Até porque, Deus, até sim, porque às vezes a gente não sabe nem o que está pedindo. Oscar Wilde tem uma frase que eu acho também fabulosa. Ele diz assim, ó, quando os deuses querem nos punir, eles atendem às nossas preces. Eu acho essa frase fabulosa. Por quê? Porque a gente às verdade. vezes pede tanta Era inutilidade, isso, a gente não era pede isso que você tanta dizia? infantilidade. Exatamente. Pois é. Então, a prece é um hino, né? É um hino de louvor a Deus, né? Deixa eu ver aqui, uma anotação que eu fiz, né? Ah, sim. E bate com um comentário que eu li aqui nesse instante, não me lembro quem foi que fez o comentário, dizendo que é uma via de mão dupla, né? Que é um processo de comunicação em duas vias, né? Que se ele é estabelecido, nos traz, né, de retorno uma energização positiva, né, no plano superior.
Ou seja, orar renova. É um bate e volta. Mas isso acontece quando, de fato, você consegue, sintonizar. Se conectar. Se conectar. Kardec, Isso acontece materialmente, quer ver? Um exemplo que todo mundo vai sacar, sala de aula. Você que é professor, eu que sou professora. Quantos assim, a gente prepara a aula, a gente... E tem ali alunos que estão voando, não estão conectados, né? Não estão realmente conectados. A prece é por aí, para que ela surta o efeito, para que você receba de volta, né, a energia, os benefícios que ela traz. É preciso que, de fato, você esteja sintonizado, que você se conecte. E não são com palavras bonitas, pré-elaboradas, né? É aquilo, é a oração do Zé. Oi, 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 Jesus, eu estou aqui. Pronto. Ele disse tudo. Eu estou aqui, eu estou humildemente aqui, eu estou te buscando, eu preciso de ti, eu te adoro, você é bom, você é tudo que preciso, eu preciso todos os dias estar aqui e te dizer isso. A oração de Zé, quando ele diz eu estou aqui, quer dizer tudo isso. estou disponível. Estou disponível. Essa disponibilidade, né? Kardec pergunta para os espíritos se a prece melhora o ser humano. E aí ele registra lá no Livro dos Espíritos, né, na questão número 660, que a prece sim torna o homem melhor na medida em que torna ele mais forte para resistir às tentações e aproxima dele os bons espíritos para auxiliá-lo nos seus desafios, né, nas suas agruras, nas suas aflições. Então, obviamente que isso cria uma ambiência psíquica que vai fazer toda a diferença em termos práticos no final das contas, né? Então, auxilia, sim. É um porto seguro em Sim, tempos de com tempestade. certeza. Você comentou aí, eu também comentei, a respeito das três, né, digamos assim, vertentes, características da prece, não é? Eu fiz aqui um paralelozinho, que deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, que eu achei engraçado. Eu gosto de fazer esses... Aqui, achei. Eu também, né, dentro do meu currículo, eu também faço instrutoria de trânsito, né? E a minha clientela é de meninos grandes, motoristas de ônibus, de ambulância, carro de bombeiro. E a gente lidar com esse pessoal maravilhoso, às vezes não é tão fácil. Então, a gente tem que se cuidar de 1000 recursos para chegar até eles, falando na linguagem deles, né? E aí, eu lembrando disso, tracei aqui esse paralelo, né? É o poder e a eficácia da prece, né? Então, a prece tem caráter preventivo, ou seja, é uma profilaxia. Ela previne doenças, males do corpo e do espírito. Então, ela é quase uma sanitarizadora. Como é sanitarizadora? Porque hoje a gente está botando um paninho com que boa na porta para não entrar com os pés ou os sapatos sujos, não é isso? Isso é uma atitude preventiva. A gente está lavando as mãos, passando álcool gel, utilizando máscaras para não se contaminar, ou seja, estamos agindo preventivamente no campo material, pandemia. Espiritualmente, a prece, ela funciona também como um preventivo, como uma capa protetora, como um manto protetor, que não deixa que venha com tanta força, porque sempre vai existir essas ondas negativas, essas energias, mas quando ela chega, você está fortalecido, que nem o seu corpo, se você trata com boa alimentação, com medicamentos, com tratamentos, psicologicamente você cuida de sua mente. Então, quando vem algo, né, fortuito, você está fortalecido. Então, a prece ela é preventiva. É bom lembrar... Né?
Diga. É bom lembrar, como diz Jesus, que não é pela abundância de palavras que a prece vai Não. ser atendida, não, né? A gente vê isso, inclusive, lá no Livro dos Espíritos, na questão 660A, que não é orar muito, mas sim orar bem, que vai fazer a diferença, né? Não é a quantidade, é a qualidade. A gente muitas vezes confunde, acha que é para ficar orando o tempo inteiro, e aí vira, de certo modo, um carola, um beato, que não vai realmente trazer. Na verdade, isso é uma fuga dos desafios do mundo, das situações que a gente cresce, que a gente amadurece. Não é desse tipo de prece que a gente está falando. Não quer que ninguém fuja do mundo, não. Não, É não, importante que a nenhuma, gente entre em contato com a realidade, que é crucial também, né? com certeza. Então, o outro aspecto, não é, que eu também achei interessante fazer um paralelo, é que ela é mantedora, ou seja, a prece é um suporte espiritual, é um alimento indispensável para manter a saúde do corpo e da alma, e isso tem que ser permanente, ou seja, não basta apenas eu ser preventivo, eu tenho que manter, então eu tenho que alimentar rotineiramente, diariamente, permanentemente. Desculpa. E por fim, a prece também ela é saneadora, ela é curativa, ela é regeneradora. Se somos acometidos fortuitamente ou por descuido, por negligência, a prece ela tem o poder de reestabelecer ou, no mínimo, suavizar dores e sofrimentos. Mas aí a gente vai lá no Livro dos Médiuns, no item 176, no oitavo comentário desse item, Kardec deixa bem claro o seguinte, que a prece pode nos trazer cura, sim, pode, mas é absolutamente imprescindível que nós tenhamos maturidade para enxergar que para muitas pessoas, inclusive às vezes para nós, o sofrimento é um bem. Necessário. Isso, porque vai nos trazer o amadurecimento, vai nos trazer a possibilidade de expurgar os nossos equívocos. Não estou aqui fazendo uma ode ao sofrimento, uma apologia, vamos sofrer, que sofrer é bom. Não, não é isso. Mas assim, é importante a gente lembrar que mares tranquilos não fazem bons marinheiros. Então a gente precisa perceber que a gente aprende alguma coisa com a tempestade. A gente não vai sair rezando pedindo tempestade, né? Mas precisa lembrar daquela frase de Almi Sater da música lindíssima, que eu acho que foi inspirada, né? Que é onde ele diz que é preciso chuva para florir. É preciso a gente lembrar que o inverno que a primavera só vem depois do inverno. Então é preciso chuva para florir. A gente aprende com esses desafios da vida. Então, ter Nós somos essa percepção vai nos fortificar, vai construir em nós uma atitude interessante para enfrentar as provas da vida e, mais importante, vai trazer resignação. Né? Isso faz toda a diferença. A prece ajuda a trazer resignação, para a gente confrontar aquilo que a gente está vivendo da melhor forma possível. Não é que a gente vai ter um pensamento mágico achando que Deus vai simplesmente suspender as suas leis para satisfazer nossos egos. No frontispício do livro A Gênese está lá uma frase que eu acho fabulosa. Diz assim, ó, Deus mostra seu poder e sua grandeza não pela derrogação das suas leis, mas pelo cumprimento delas. Então a gente não vai achar que vai ter, Deus vai tirar aquilo. Não. Não, Às não, vezes não. a gente precisa se permitir a vontade de Deus. A Isso passa questão é por outros aprender a estágios. construir resignação para poder ir adiante. Isso faz toda a diferença. Paciência, com certeza. Na verdade, nós estamos ainda envolvidos por um casulo. Um dia seremos borboletas, mas temos que passar, né, ainda por alguns apertos, algumas intempéries, faz parte do processo. Não é? Nós estamos num processo rumo a, não vou dizer nem a perfeição, teremos que reencarnar 1000 vezes para chegar lá, alguns de nós, né? Mas faz parte do caminho, né? São as pedras do caminho, são os desvios que temos que fazer, são os contornos que temos que fazer.
E no momento que a gente entende isso, compreende isso, o fardo se torna leve. E o diferencial do espiritismo? O que é que você percebe, Jaciara, que o espiritismo traz de diferencial para a gente compreender a prece? Eu vejo um diferencial é que você se descobre, você renasce para Deus. Nós nascemos pela graça, não vou dizer autorização, mas pela concessão divina, estamos aqui. Precisávamos encarnar e pela concessão divina, pela sua benevolência, estamos aqui. Mas parece, né, assim, de um modo geral, a grosso modo, que depois que isso acontece, que a gente respira, a gente é paparicado por pai, mãe, e hoje eu vejo muitas crianças que não sabem da existência de Deus, não sabem orar, não sabem que é uma prece. Então, nós estudiosos, não é, amantes da doutrina espírita, a gente vê a prece como um elo que nos conecta exatamente a Deus, a que nos deu, permitiu estarmos aqui. Então, esse, para mim, é o grande diferencial. Dentro da doutrina espírita, a prece é o fio condutor, que nos leva a uma intimidade com o divino, com o Pai. Sua fala me fez lembrar um item do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é logo no comecinho das instruções dos espíritos, fala sobre a maneira de orar. Eu confesso a você que eu aprendi a orar depois que eu li esse texto, que é um texto que eu acho muito bonito e recomendo às pessoas, tá? É interessante a gente dar uma examinada. É o item 22 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele ensina a maneira de orar e começa falando que a primeira coisa que a gente deveria aprender estando encarnados na Terra seria justamente a orar. A primeira coisa, né? Mas aí, o que eu percebo que a doutrina traz de interessante para a gente? A gente sabe que o conhecimento sobre reencarnação é anterior ao espiritismo, o conhecimento sobre imortalidade, sobre comunicabilidade dos espíritos, mediunidade, todos esses conhecimentos são anteriores. Mas o espiritismo, ele traz uma coisa que só ele fala, que é o fluido cósmico universal. Esse conteúdo faz toda a diferença. Aí quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lá o capítulo 27, você vai encontrar no item 10, no início do item 10, justamente falando isso, que a prece é um ato de vontade que mobiliza o fluido cósmico universal. A prece é capaz de fazer diferença justamente por haver essa mobilização magnética das circunstâncias. Então, nós temos um poder, que é o poder da vontade, que infelizmente nós não usufruímos ainda. Nós ainda somos ignorantes dessa possibilidade. Então, é importantíssimo tomarmos consciência dessa realidade. Nós só temos 3 minutinhos. Vamos fazer a conclusão? Vamos sim, vamos fazer a conclusão. Então, nós estamos em tempos de pandemia e a profilaxia, o remédio, a vacina que está tão desejada, nós já podemos, desde já, reconhecer que ela existe, porque ela vai nos fortalecer, vai nos dar ânimo, forças para nós e, principalmente, uma vez fortalecidos, principalmente, levar esse amparo a tantas outras pessoas que estão na vulnerabilidade, não somente das suas necessidades materiais, mas principalmente espirituais. Então, nós, através da prece, dentro da nossa casa, do nosso condomínio, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no planeta, juntos, vamos fazer como o vizinho aqui, em um dado momento,
nos recolhermos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, sintonizarmos com o divino, agradecer acima de tudo por essa lucidez, por essa capacidade que nos foi dotada, né, de identificar, de reconhecer essa necessidade de evoluir, de ser melhor e compartilhar isso com o nosso semelhante. Porque não basta a gente saber, não basta a gente reconhecer, é preciso a gente se doar, é preciso compartilhar. E a melhor maneira neste momento não é apenas material, é principalmente espiritual. Pode levar é a prece. Então, que Deus esteja conosco, que nos abençoe, que nos ilumine, que ilumine você, Danilo, tá? E continue com esse trabalho maravilhoso que você está. Agradeço muito, muito, muito. Que nossas preces sejam mais do que palavras, sejam gestos, que a gente possa orar através do nosso fazer, da nossa prática.